Bom dia. Vamos agora para a aula 5. Continuação. O cristianismo considerava todos iguais. Isto era o problema lá em Roma. No culto todos eram iguais. O escravo podia falar para o patrão, né? E vice-versa. Não era só o patrão falar para o escravo, mas o escravo podia falar para o patrão. Mas em Roma, César, o imperador, tinha a adoração por hierarquia. Escravo não falava, né? Só os poderosos podiam falar, os ricos, né? Nem podiam se misturar. Então, quando falamos de hierarquia, vamos lembrar que isto foi por César, o imperador César, lá de Roma, que ele estabeleceu que nós não somos iguais. Então, esta hierarquia veio de César. Entendeu? Pobre não podia ceiar, né? Então, eles comiam o quê? Comia resto. O cristianismo romano tinha que adorar o imperador, queimar incenso, bajular, mudar a verdade de Deus em mentira, né? Porque para Deus nós somos todos iguais, mas foi a partir de Roma lá, né, que começou essa diferença. O protestante só adorava a Deus. Nós, os protestantes, só adorava a Deus, né? E só queimava incenso a Deus, a Jesus Cristo, aqueles que compreenderam a palavra. Bem, Roma, então, criou o quê? A rebelião. Com as religiões, com a religião, eles criaram que a rebelião, duas visão. Então, duas visão, né? É divisão. Então, a religião continuava o quê? Romana, claro. Continuava romana. Mas, apesar dos protestantes protestar, né? Vazavam ainda muitos costumes de Roma. Pois o cristianismo protestante era o quê? Era proibido, né? Em Roma, o cristão, ele pagava impostos também, né? E aceitava a imagem. Tinha que estar ali em concordância com eles em alguma coisa, né? Já falei que só os radicais mesmo foram embora para as montanhas e não concordou. Então eles se refugiavam apenas para a ceia, lá no sábado, né? Os perseguidores ouviam e os acusavam de canibal, ainda que aumentava a perseguição aos cristãos. E por quê? Porque eles lá na ceia, eles falavam sobre beber o sangue, né? Comer a carne, então eles ficavam tudo ouvindo aquilo. Isso foi mais ou menos do ano 100 a 313, mais ou menos. Então era assim, então eles falavam, taxavam eles de canibais. Então era um povo estranho. Então o cristão nessa época era que um povo estranho, né? Por isso eram perseguidos. Então até matavam eles por estas ideias diferentes. Eles faziam em memória, né? Quando eles estavam ceando, eles faziam em memória do Jesus de Nazaré, o rei do templo de pedra, que era Jerusalém. Eles faziam memória daquele Jesus de Nazaré. Não foi Jesus de Nazaré que morreu? Quando nós falamos de Jesus Cristo, Cristo, ele vive, né? Tem até um louvor que fala que ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive. Então, veja bem, quando eles faziam em memória, eles estavam fazendo em memória do Jesus de Nazaré, rei do templo de pedra, né? Porque ainda não tinha havido, ainda tinha havido a transição, porque o Jesus de Nazaré, ele foi o quê? O caminho de quê? Da transição para o novo e vivo caminho, que é do Jesus vivo.
Então ele era rei do templo de pedra, de Jerusalém, que se cumpriu que as escrituras, não foi? No templo de pedra que se cumpriu as escrituras. Então, é isso. Então foi feito um documento que os cristãos não precisavam obedecer às leis judaicas, né? Então, mais ou menos no ano mais ou menos depois de 70 até 100. Então era uma era sombria, sem história nesse período. Bem, então eles faziam em memória, porque no ano 70 o templo de pedra foi destruído para se estabelecer um novo e vivo caminho, que é Cristo. Então por isso que é memória, porque já tinha sido destruído o templo de pedra. Amém? Eles achavam que aquele povo era ateu. Por quê? Os cristãos. Por quê? Porque eles não tinham ídolos, né? Eles não prestavam culto a ídolos, e não obedeciam os governantes, né, da política religiosa, do dinheiro, do comércio. As reuniões eram escondidas por motivos, por esses motivos, e porque eles eram acusados, perseguidos, então eles se escondiam. Eles queriam adorar, né, em paz, né, livre. Com o protestantianismo, o reino tinha prejuízo. O reino quer dizer poder, né? O reino do homem humano, eles tinham prejuízos. Por isso que eles perseguiam os cristãos. Porque eles, no sábado, né, eles fugiam para ir adorar nas montanhas. Então, gerava uma... Por isso, depois Constantino, ele fez essa união, né, essa aliança com os cristãos, para eles adorarem no domingo, porque então eles ficaram do segundo dia ao sétimo. Então eles adoravam o quê? Ao templo de pedra, né? Eles vendiam santo de acordo com eles, junto ali com a política deles. Eram perseguidos por causa da política de Roma, comercializava, porque eles comercializavam tudo. Então eles não queriam que nada atrapalhasse o comércio. Eles, né, tinham as vendas dos santos, né? Os protestantes traziam prejuízo para Roma. Então a gente pode ler lá Atos 16, procuram ler lá em Atos 16. A Bíblia tem metáfora, como eu já falei, né? Nós temos que prestar atenção, que é a linguagem de figura. Metáfora, linguagem de figura, símbolos, tradições, costumes, rituais, traduções diversas. Os judeus não gostavam dos cristãos, chegando até apelidá-los de canibal, como eu disse, por causa da expressão de culto, comer a carne e beber o sangue. A igreja de Atos, a igreja primitiva de hoje, foi muito modificada, então não podemos comparar, né? É só ler lá em Atos 2, 42, quando fala, né, sobre o partir do pão, a comunhão, a oração juntos, né? Não temos essa igreja hoje, a comunhão de verdade, o partir do pão de verdade, né? A oração pura, né? E para Deus. Então a igreja de Atos primitiva de hoje foi muito modificada e separada da sua essência, né? Flávio Joséfo, pesquisador sobre os fariseus, saduceus, zelotes e os excedentes religiosos do tempo do Messias revelado, o nome de Jesus só se tornou doutrina depois do ano de 1515. Né? Esse Jesus que conhecemos, a palavra, né? Jesus, só a partir de 1515 foi conhecida, porque antes não existia a letra J. Então, todos os nomes que você vê com letra J, né? João, Jeremias, então Josué, Jesus, só foi possível depois de 1515. Então, todos os nomes foram modificados, mas isso não vem ao caso, né? Então, o livro teve muitos escritos, né? Muitas pessoas escreveram, 40 homens,
muitos judeus, né? E escreveu. Então teve muitos escribas, escreveu, muitos historiadores, escreveu, né? Muitos tradutores, né? Dos escritos achados no concílio, foi separado os livros para montar a Bíblia. Então uma Bíblia que tem 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, né, dessa nossa Bíblia protestante. Já falei que a católica tem mais 7 livros, do qual chamamos de livros apócrifos, né, que eles não foi canonizado, não foi passado pelo canon. Canon quer dizer, tem um significado de vara de medir. Eram um concílio, né, eram umas assembleias que avaliava quais eram os livros divinos, e separaram. Muito bem. Esse Flávio Joséfo, né, ele escreveu sobre a antiguidade judaica, a guerra dos judeus, né, a história, a invasão a Jerusalém, a invasão de Roma. E esse livro se tornou o livro de Hebreus, né? Ele se tornou o livro de Hebreus. Se juntaram e então Flávio Joséfo foi um judeu, né, um judeu convertido. Então veio a ser mais ou menos o coração do Evangelho, porque mostra a compreensão da mudança, da transição do Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Então nós trazendo um tema, né, para esse livro de Hebreus, nós falamos que pode ser analisando a fé pela razão, né? Então, no século I, o historiador da história dos Hebreus, né, que é Flávio Joséfo, já falei, falou sobre essa existência, né, da transição, da separação do velho Jesus, que é o Jesus de Nazaré, para o novo e vivo caminho, que é o Jesus Cristo. O livro de Hebreus é o coração do Evangelho. Existe o Filho de Deus e o Jesus criado por Roma, o histórico, para unir o comércio e a política com o seu espelho nas religiões. O primeiro a ser montado foi a Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia apresenta o Jesus que foi trocado por Barrabás, né? Então esse Jesus da história, esse Jesus foi, depois de andar, depois de cuidar, depois de fazer milagres, depois de ensinar, este Jesus foi trocado por Barrabás. Na verdade, eles escolheram, né? Mandaram escolher. Vocês escolhem Jesus ou Barrabás? Eles escolheram Barrabás. Depois de ter se revelado e doutrinado os seus discípulos, né, ele foi o quê? Deixado de lado. Em Roma, teve vários concílios, teve vários Jesus também. Depois, se vocês quiserem pesquisar, né, teve o Bar Jesus, teve os outros profetas também que não é o caso, né? Mas depois é só quem quiser pesquisar. Então, porque eles não creram realmente no Filho de Deus, os judeus. Em Roma teve vários concílios e o mais importante deles foi o concílio de Nicéia, né? De lá saiu o credo, enfim, e saiu a doutrina, né? A doutrina da Trindade. Então foi o concílio de Nicéia, dos imperadores. Saiu a troca do calendário lunar para o gregoriano, que é esse calendário que nós temos hoje, né, que vem com feriados, com dia de santos. Os religiosos cultivavam a cultura grega de imagens. Essa cultura de imagens vem da Grécia, né, de adorar a imagem, com as suas divindades. Bem, o imperador Constantino saiu, do imperador Constantino saiu, já falei, né, o dia do Senhor, que é o domingo, né, o Senhor, quer dizer, o Senhor Sol.
para o povo trabalhar no sábado e se unir a eles na cultura o quê? Grega, né? Porque adoravam imagens. Então, para se unir a eles, né? E por Domiciliano, adoramos o quê? Por causa de Domiciliano, adoramos no domingo, né? De Domiciliano foi, então, batizado o primeiro dia de domingo. Então, para estar terminando, vamos ler em Hebreus, para estar clareando um pouco a nossa memória. Hebreus 10 diz assim, vou falar a partir do versículo 9, 10, 9. Diz assim, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, remove o caminho para estabelecer o novo e vivo caminho. Então, remove Jesus de Nazaré para o quê? Para o quê? Para estabelecer Cristo, Jesus Cristo. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, e sentou-se à destra de Deus. Então, um único sacrifício, Deus fez essa aliança com o seu povo. Mas o homem, ele tem essa necessidade de estar se renovando, né? Todo mês. Todo mês se renova numa aliança da Santa Ceia, né? Se renova uma aliança que para Deus porque eles não crê, porque Deus ele já fez esta aliança, né? Então, na verdade, a aliança está se fazendo com em conformidade com a palavra, a comunhão do homem com o homem, né? Então, porque se nós não amarmos a quem estamos vendo, como vamos dizer que amamos aqueles que não vemos? Então, eu vejo por aí. Então, nós que somos seres humanos, né? Então, temos essa necessidade de estar renovando. Mas Deus não, Deus ele fez de uma vez por todas. Versículo 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. 14. Porque com uma única oferta, estou lendo Hebreus 10, versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou. Está falando que vai todo mês a gente renova a aliança, ele nos aperfeiçoa. Aí a gente vai, peca, perdoa o irmão. Não. Ele, por uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Se nós estamos sendo santificados pela sua palavra, né? Não é por outras coisas, é pela palavra, então é dessa forma. 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as escreverei. Então, no passado foi em tábua de pedra, não é verdade? Mas na graça, hoje que nós vivemos no reino de Deus, esse reino espiritual, ele disse que esta lei, eles escrevem na nossa mente, nos nossos corações, né? Nossa mente é nosso coração. Então, é aqui que nós aprendemos a graça pelo ouvir a palavra de Deus, como está em Efésios 1,13. Então, somos selados, né, pelo Espírito Santo da promessa, e ele escreve no nosso coração, na nossa mente, é escrito a graça de Deus. Então, por isso nós devemos pesquisar e não dizer amém a tudo, mas pesquisar. Então, o versículo 10 de Hebreus 10 diz assim, no versículo 23, agora de Hebreus 10, diz assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, entendeu? É fiel. 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Lembra que aqui quem está falando é um judeu. Então ele está falando, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, né? De alguns judeus. Mas antes façamos administrações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então aqui é o judeu convertido, né? Falando para os judeus que ainda estão em cima do muro, ou aqueles que não se converteram. Então está falando. Então nós tiramos para nós, né? Trazemos para nós. Então nós temos as nossas casas de oração. Então é isso, porque 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, se nós não vivermos esse novo vivo caminho, então nós já tivemos o pleno conhecimento. Você vai voltar de novo para a palavra do pecado, da maldição, da condenação. Então, de nada, né, valeu o sacrifício de Deus na cruz, e não está valendo em nós o novo e vivo caminho, que é Romanos 8, né? Nenhuma condenação há. Então, vou ler de novo para estar terminando. Versículo 26 de Hebreus 10 diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, vocês estão, né, no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Porque se na graça nós quisermos viver pela lei de Moisés, então nós não recebemos a graça em Jesus Cristo. Amém? Então vamos observar, ler e pesquisar. Não é só pelo ouvir o que um ou outro fala, é o que eu estou falando, mas pesquise, leia, medite. Amém?